Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja a ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jonas, capítulo 2. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. 2. Tu senta? Aqui o carro nesse instante vai passar o carro. Esta da glória. O título aqui dessa mensagem, aleluia a Deus, vai dizer a oração de Jonas no ventre do peixe. Versículo 1. Então, Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Versículo 3: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Posso dar a Deus diante de Jonas, aleluia, dizendo aleluia, glória a Deus. Jonas vai até a grande cidade de Nínive e proclama sobre o arrependimento, aleluia, porque, aleluia, glória a Deus, o pecado daquela cidade, aleluia, estava chegando, a narina de Deus estava fervendo, aleluia. Deus já não estava mais suportando o pecado daquela cidade, aleluia. Jonas tinha um chamado diante da presença de Deus, aleluia. Jesus, glória a Deus. Que ele levava a palavra na cidade de Nínive. Só que Jonas, ouvindo o Senhor falar com ele, ele não deu ouvido. Ele não dirigiu o seu coração, aleluia. Eu creio, aleluia, que ele disse: eu vou nada para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive continha cerca de 120.000 habitantes, aleluia. Glória a Jesus. Eu creio que Jesus disse: eu vou na cidade de Nínive. Por mim eles morrem, não estou nem aí. Tinha muitas pessoas naquela cidade, aquelas pessoas perversas, pessoas maus, prostituição, adoravam, aleluia, glória a Deus, outros ídolos, aleluia. E o pecado estava perdendo, aleluia, na narina de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ajuda vai do nosso coração. Eu creio que ele pega as suas malas, chegando ali no mar, com uma passagem para a cidade de Tarso. Agora Jonas está procurando outro caminho. Ele está agora fugindo da presença de Deus. Jonas não está nem aí com o que vai acontecer com a cidade de Nínive. Aleluia. Aleluia. Só que um preço de um chamado, aleluia, dói, traz perseguição, traz, aleluia, glória a Deus, contenda, traz levando. Glória a Deus, aleluias. Por isso, aleluia, Deus, ele te chamou. Continue na vocação que você foi chamado. Aleluia. Vai ter momento que o vento vai balançar para um lado, vai balançar para o outro. Aleluia. E você vai pensar até em pular do barco, pensar até em querer voltar. Aleluia. Jonas agora chegando ali no navio, ele desce fora do navio. E agora ele vai dormir, vai tirar aquele sono, aquele cochilo. E começa o teu calor do céu. Aleluia. Aleluia.
das águas, aleluia. Aleluia, Jesus. Começa agora aquele barco balançar para um lado, balançar para o outro. Aleluia, o vento para lá e para cá. Aquele povo que ia viajando começa agora a se desesperar. Ele não sabe agora o que fazer para aquele vento cessar, aleluia. Glória a Deus. Eles vão ter uma ideia. Começa agora a jogar a embarcação a metade dentro da água, para tentar aliviar um pouco a carga e a tentar minimizar a situação. Só que cada vez mais aquele vento passava, aquele barco, aleluia, glória a Deus, para um lado e para o outro, em tempo de virar, se pedaçar e todo mundo morrer. E não está ali acomodado, dormindo, não está nem aí, aleluia. Quantas vezes, aleluia, Deus não tem me despertado nas madrugadas, aleluia, para tu descer a oleria. E muitas vezes tu está acomodado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No dia a dia, luta, perseguição, aleluia. E muitas vezes Deus até que desperta, aleluia. Não, vou dormir um pouquinho, e termina dormindo e não, ficando acordado para ali um pouquinho diante da presença de Deus. Porque, aleluia, glória a Deus, as coisas de Deus tem que buscar, aleluia, tem que obedecer a palavra. Deus, ele não é com o desobediente. Deus é com aquele que obedece a palavra, que renuncia a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Diante da presença de Deus, sendo perseguido, mas orando, sendo caluniado, mas orando, entregando na mão de Deus. Aleluia. Aí o capitão do navio, ele desce lá do porão do navio e diz: acorda, homem, acorda. Aleluia, não pode nós vamos perecer. Aleluia. E lá em cima do navio está agora eles clamando pelos deuses dele. Aleluia. Estão clamando, aleluia, por imagem da escultura. Estão clamando por outros deuses que não podem fazer nada por eles. Glória a Deus, aleluia. As águas ficam agitadas, aleluia. E o barco fica em tempo navio de se despedaçar e todo mundo morrer. Porque o Deus desse mundo, aleluia, o diabo ele não pode fazer nada, aleluia, para te livrar da situação. Que só Deus ele acalma. Aleluia. Por isso continua na vocação que Deus ele te chamou. Glória a Deus, aleluia. Perseguição no trabalho, às vezes a perseguição dentro da igreja quando é por vida. O inimigo soprando no ouvido de um, te caluniando, fuxicando, caneta. Tem irmão fulano, irmão cicano, desviou, caiu na rasgueira, foi beber, foi fumar, aleluia. Glória a Jesus. Mas Deus então te chamou como juiz. Deus toca em teu coração, tu ora, aleluia. Porque se Deus te der uma obra no momento certo, você concluir e também, se não, vai embora, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eles clamam de nada acontece, aleluia. É igual a pessoa ir procurar resposta em rezador, aleluia, macumbeiro. Glória a Deus, aleluia. Porque só Deus ele é o único que pode mudar a tua situação. Reclamando que achou, não adianta buscar resposta em rezador. Porque o diabo ele é o pai da mentira, ele vai só te enganar, ele vai só comer dinheiro, aleluia. Nós temos que buscar a resposta em Deus, porque ele é o único que pode de um momento para o outro mudar a tua situação. Aleluia, glória a Deus. O capitão batendo, dizendo: acorda, homem, vamos lá para cima. Clama pelo teu Deus, e assim ele pode ter misericórdia sobre as nossas vidas. Jonas vai só. Chegando lá em cima, ele pergunta: quem é você? De onde é que você é? Que Deus você serve? Ele vai e diz: aleluia, eu sou hebreu. Aleluia, glória a Deus. E sirva o Senhor Deus, aleluia, que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar, aleluia, e que fez todas as coisas. Aquele Glória a Deus. Fica tudo com medo, tudo assustado.
assustado, aleluia. Tudo assombrado, aleluia. Por isso continue na vocação que você foi chamado. Ah, mas minha voz não é muito boa não para louvar. Louve, aleluia. Porque o que vai chegar ao céu é obediência, obedecendo a palavra de Deus. Quando você louvar, o louvor vai chegar até o céu. Não importa se a voz é bonita, se é feia, o que importa? Ter uma voz bonita, louvar, desobedecendo a palavra e o louvor não passar das teias, aleluia. Aleluias. Aleluia, glória a Deus, eles vão ali se reúnem e já sei, vamos lançar só daqui de nós. Eles vão e lançam lá, aleluia. Cai do lado de Jonas, eles já sei. Tudo isso que está acontecendo aqui é por sua causa. Aleluia. A Jonas, aleluia, glória a Deus, vai e diz, joga-me no mar. E tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar. Eles vão e olham e dizem, Senhor, tem misericórdia de nós, com o que nós vamos fazer, porque isso é sangue inocente. Aleluia. Só que Deus, ele sabia e sabe de todas as coisas. Deus, o nosso Deus que nós nos serve, ele é um Deus onisciente. Ele conhece o teu coração. Ele conhece, aleluia, cada palavra antes de sair da tua boca, ele sabe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é um Deus onipotente, porque ele é Deus todo-poderoso. Aleluia. Que ele manda no céu, manda nos anjos, manda no inferno e manda na Aleluia, terra. glória a Deus. E não tem outro Deus tão grande como ele. Aleluia. Basta apenas um piscar de olho, estralar de dedo. Se ele quiser, ele acaba tudo. Uma hora por outra, aleluia. Ele dá tempo a cada dia, para que a cada dia nós venhamos buscar a Ele, venhamos deixar as obras ruins para trás. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele não se agrada para trás. Decamando que a sua, Aleluia, Jesus. Porque enquanto mais o homem peca, distancia-se de Deus. Pode estar aqui na igreja todo dia, aleluia. Mas estiver desobedecendo a palavra, estiver desobedecendo a doutrina. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Vai apenas distanciando de Deus a cada dia. Aleluia. Nós temos que cada dia se humilhar diante da presença de Deus. Glória a É Jesus. fácil, não é complicado. Aleluia. Quando você começa a negar você mesmo, o inimigo começa a levantar contra a tua vida. Com calúnia, perseguição, levando. Aleluia, glória a Parece que Deus. assanhou ali as abelhas, você buscando o inimigo usando um serviço. Verdade. Usa um parente, usa um irmão. Até dentro da igreja, às vezes o inimigo vai jogando as setinhas ali. Aleluia. Para se levantar contra a tua vida, aleluia. Mas nós temos que ser diferentes, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Joelho orando, entregando a Deus. E Deus, ele vai agir ao teu favor. Porque Deus, ele é pelo certo, aleluia. Deus trabalha em cima da justiça, em cima das coisas que é certo, obedecendo a palavra, renunciando. E Deus ali com você. Mas se ficar desobedecendo, aleluia, com cabeça dura, ignorância e arrogância, querer fazer o que quer, aleluia, começa agora a sair da direção certa e trilhar agora por outro caminho, que é o caminho da desobediência, aleluia. Que Glória a se Jesus. morrer no pecado é o lago de fogo. Por isso não dá tempo a cada um, a cada dia, arrepender-vos. Ainda há tempo de mudar, aleluia. Ainda há tempo de renunciar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amor, aleluia. E voltar ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. As coisas do dia a dia, se o cara não vigiar, as coisas do dia a dia vai nos tirando nós do foco de Deus. Trabalho, família, problema, isso e aquilo, muitas coisas, para tirar o foco de você de Deus, para você deixar de acordar nas madrugadas, para você buscar as coisas de Deus e ficar desligado para cima e para baixo, com serviço, com problema, com isso, com aquilo, e o tempo só passando, aleluia. Aleluias. Aí Deus vai e toca naquele
peixe grande, aleluia. Aquele quando ele joga a lança ali no mar, Jonas, aquele peixe grande vai engolir ele vai parar agora no ventre do peixe, aleluia. Porque Deus ele faz assim, salvar até onde Deus quer, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você orado por um filho seu, por uma filha seu, aleluia. E você diz no seu coração, eu oro, e nada acontece. Será que Deus está ouvindo a minha oração, aleluia? Porque há um tempo determinado sobre todas as coisas, tem um momento certo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso descansa o teu coração. Aleluia. Porque o momento certo vai chegar. Declamando que a sua. Glória a Deus, Ele aleluia. é diferente do nosso tempo. O nosso tempo, nosso humanamente. Nós queremos que as coisas aconteçam amanhã, a depois, hoje. Mas aí vai acontecer 3, 2 meses, 3 meses, às vezes um ano. E tudo no tempo de Deus. Por isso descansa o teu coração, aleluia. Aleluia. E agora Jonas está ali no ventre do peixe, agoniado, aleluia, abatido. Eu creio que ali com sede, eu creio que com fome, eu creio que sufocado, aleluia. Deus faz assim, aleluia. Quando a pessoa começa a tirar o foco das coisas de Deus, se ocupando ali com as coisas do dia, com as coisas do mundo, vai se afastando da presença de Deus, aleluia. Começa agora a achar as coisas erradas, começa agora a achar que é certo, aleluia. Glória a Deus. Porque o caminho ainda continua estreito, aleluia. Mesmo que aí fora as pessoas estejam, aleluia, abrindo o caminho, aleluia. Mas ainda o caminho do reino do céu ainda continua estreito, ainda continua espinhoso. Porque o reino do céu é conquistado com esforço, com Glória a luta, Deus. com renúncia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E não estarem sufocados, angustiados. Eu creio que quando Jonas vê ali, aleluia, que ninguém vai conseguir tirar ele daquela situação, que ele vai morrer na rebeldia, distante da presença de Deus. Ele começa agora a lembrar do que Deus tinha falado com ele, mandado ele entregar a mensagem na cidade de Nínive. Eu creio que ele agora começa a lembrar, aleluia. Por isso continue na vocação que Deus lhe chamou. Aleluia. Lhe chamou para pregar a palavra, para levar a palavra leve. É fácil, é não pregar a verdade, falar a verdade é difícil, porque vai trazer levante, vai trazer perseguição, aleluia. Mas Deus te chama hoje para fazer a diferença, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E não, aleluia, agradar ninguém, mas fazer a diferença, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E agora Jonas faz um voto diante da presença de Deus. Jonas agora começa a orar a Deus. Aleluia. E fez um voto, dizendo: se Deus tirasse daquela situação, ele ia fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Aleluia. Aleluia. Por isso tem coisas que Deus permite na tua casa, no meio da tua família. Aleluia. Não é para te matar, aleluia, mas é para te firmar cada dia mais diante da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para tirar o teu acomodismo, aleluia. Porque muitas vezes o cara se acomodando devagarzinho ali, aleluia. Aleluia, glória a Deus, Deus vai apertando devagarzinho. O cara se despertando, a pessoa deixando os embaraços para trás. O cara deixando as obras ruins para trás, voltar ao primeiro amor, voltar a pegar no arado e prosseguir firme em frente andando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque Deus ele não chamou soldado covarde, ele chamou soldado valente, aleluia. Por isso que Deus não escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir sábio. Escolhe um bebo, escolhe uma meretriz, escolhe um macumbeiro, escolhe um traficante, aleluia. Porque quando se converte, ele não tem medo de pregar a verdade, ele não tem medo de fazer a obra. Aleluia. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós temos que cada dia renunciar diante da presença de Deus. Aleluia. Porque quanto mais você
você vai renunciando, deixando as obras ruins para trás, vai deixando a carne um pouco de lado, fortalecendo o espírito. Aleluia. A carne vai ficar mais neutralizada e você vai ter mais força para você buscar as coisas de Deus. A gente começa agora a clamar, a orar a Deus. Fez um voto, aleluia. Dizendo, Deus, o Senhor me tirar da situação, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Glória Aleluia. a Jesus. E eu creio que Deus escutou o clamor de Jonas, aleluia. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, aleluia. E agora Deus vai tocando aquele peixe, o peixe chegando ali, aleluia, perto do mar, vomita Jonas para fora, aleluia. E o seu brado diante de Jonas, segunda vez, dizendo, Jonas vai até a grande cidade de Nínive e proclama sobre o arrependimento. Jonas, quantas vezes eu não te mandando tu fazer, tu descer, tu te humilhar, aleluia, e tu tem deixado o primeiro amor de lado, aleluia, reclamando que assou. Por isso que as coisas estão acontecendo, ele está apertando, aleluia, está começando perseguição, elevando, para você se despertar a cada dia, aleluia, a buscar as coisas do alto, porque é fácil, não é difícil, é complicado e é doloroso, um chamado diante da presença de Deus, aleluia, não é fácil, porque o que você vai falando, o que você vai pregando, os irmãos aqui que estão aqui no púlpito, aleluia, o inimigo vai se levantando contra eles, é com calúnia, perseguição, levando, aleluia. Mas quando ele vai se levantando, Deus ele vai te fortalecendo, vai derramando mais poder, vai derramando mais graça, aleluia. O inimigo vai envergonhado e caindo por terra, aleluia. Aí não vai para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive tinha que ser 3 dias de viagem. Ele vai 3 dias, aleluia. Chegando ali na cidade de Nínive, aleluia, glória a Deus, ele começa, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Começa agora a pregar, começa agora a proclamar sobre o arrependimento. Dizendo, aleluia, glória a Deus, pregando e dizendo, se vocês não se arrepender, dentro de 40 dias, o Senhor destruirá com todos vocês. Aleluia. Declamando que assou. Glória a Deus. Declamando alai. Declamando alai. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou o inferno, que criou o ser humano, que criou todas as coisas. O nome dele é Jeová, um Deus Elohim, um Deus Adonai, um Deus El Shaddai, um Deus... Glória a Deus, aleluia! Aleluia. Por isso vale a pena servir a esse Deus. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso, aleluia, que te dá poder e autoridade dia por dia, te dá força para você vencer a luta no dia a dia, no trabalho, em casa, no dia a dia, aleluia, porque o que vai manter o cristão de pé diante da presença de Deus é a palavra, é a graça, é a renúncia, é a obediência. É o que vai manter o cristão ali de pé diante da presença de Deus. Porque se não buscar as coisas, não obedecer a palavra, vai enfriando, vai se entristecendo, aleluia, vai ficando vazio e chega até o momento de querer desistir, aleluia. Fica em casa e termina o inimigo passando na perna, aleluia, e jogando pro passado, para voltar a beber, para voltar a fumar, para voltar a sova de Satanás. Mas Deus ele te chamou como um soldado valente. Glória a Deus. Pro outro. Jesus ficando num barco, ele pode balançar pro outro, pode querer capotar. Se Jesus aleluia.
Glória a Deus. Ele vai prosseguir em frente diante do vendaval. Aleluia, glória a Deus. Glória a Não Deus. vai pregando ali com poder e autoridade. Aleluia. Eles vai chegando ali no rei e só rei. Tem um profeta aí pregando e dizendo: se o Senhor, aleluia, glória a Deus, se nós não obedecer ao Deus dele, não obedecer a palavra, eles vão destruir com todos nós. Eu creio que o rei vai, manda chamar ele. Chegam diante do rei. Eu creio que junto ali dá uma palavra para o rei, uma palavra do céu. O rei dá crédito à palavra e guarda a palavra. E lança um decreto naquela cidade, dizendo: a partir de hoje, nem os bois, aleluia, nem as crianças, nem os velhos, nem os jovens, nenhum vai comer nada, aleluia, nem beber, aleluia. Eles ali começam agora a fazer um jejum diante da presença de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Porque Deus ele faz assim, aleluia, ele vai dando corda devagarzinho. A pessoa vai ali deixando as cordas de Deus para trás, mas o homem ou a mulher só vai até onde Deus quer. Aleluia. Chega o momento que ele vai dar um freio e diz: só vai até aí. E se teimar, aleluia, Deus ele permite às vezes que vá para cima do leito, vá sofrer. Deus ele vai quebrando ali com aquela enfermidade. Só que Deus não ciência, já vê que aquela pessoa ali não vai dar fruto nenhum. Aí Deus vai, prepara, a pessoa se arrepende dos maus caminhos e ele recolhe a alma, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso, continue diante da presença de Deus, firme e forte. Para vir muita perseguição, muito levante, muita fuxicada vem, isso é normal. Quando começar a se levantar, levante, fuxicada, perseguição contra a sua vida. Não vai se abater, porque o mandamento do cara vai se entristecer ali um pouco. Aleluia. Mas vai entregar nas mãos de Deus. Porque, aleluia, o inimigo quer que, fez o mal, faça o mal. Falou mal, vá lá e fale também. Mas Deus, os mandamentos de Deus, ele é diferente. Deus quer apenas que nós oremos e que nós também se afastemos. Aleluia. Declamando que a sol, aleluia. Aí a oração, o clamor, o jejum daquela cidade chega até o céu. Aleluia. Aleluia. Aí Deus vai e perdoa aquele povo. Porque naquela cidade continha, como eu falei aqui, 120 mil habitantes. Era uma cidade que Deus, na sua vida, não se agradava. Mas é uma cidade que Deus, aleluia, enviou Jonas para pregar sobre o arrependimento para que ele se arrependesse. Aleluia. Jonas vai e faz ali o que Deus mandou ele fazer. E agora Jonas, quando conclui, faz aquilo, vai voltando agora para a sua cidade. Quando chega ali, voltando pelo caminho, nasce o pé ali, aleluia, de árvore, rama. Eu creio que Jonas está cansado, está apadigado ali. Ele pregando, andando, eu creio que era longe, os percursos, aleluia. Aí ele vai ali ter um cochilo, vai dormir um sono. Aleluia. Quando está ali descansando, o Senhor brada, dizendo: Jonas, acorda, Jonas. Aleluia. Porque Deus ele faz assim, aleluia. Quando a pessoa está, aleluia, se acomodando, deixando as coisas de Deus para trás, aleluia. Aí Deus ele vai apertando. Aí quando ele começa a apertar, é onde vai começar a fazer o cristão gerar. É onde vai começar a gerar a obediência. É onde vai começar a gerar amor. É onde vai começar a gerar obediência. É onde vai começar a descer a graça e descer a autoridade. Aleluia. Porque a autoridade Glória é a ação. Deus. Tem que descer, se humilhar, se quebrantar e deixar as alas ruins para trás. Aleluia. Porque se tu não vai ter poder de Deus, o nome de Jesus Cristo, aleluia, ele só tem poder
na vida daquele que obedece à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Desce, Deus. mergulha no oceano do Espírito. Aí tem aleluia, o nome de Jesus Cristo, ele tem um poder tremendo. Porque no mundo espiritual, uma oração de um cristão obediente é como uma bomba no mundo espiritual. Aleluia. Tecamando que assou. Tecamantui, alai, andacamantui, alai. Glória a Deus. Aleluia. Deus é o leão. Aleluia. O leão da tribo de Judá. Aleluia. O qual nunca perdeu uma batalha e não vai perder. Ele é tão poderoso que ele nem vai, ele manda seus anjos. Aleluia. Porque se ele se levantar do trono, aleluia, a sua voz é como a voz de um trovão, é como a voz de muitas águas. Aleluia. Por isso vale a pena você perder para esse mundo, para ganhar lá no outro. Vale a pena você anegar, aleluia, ao mundo. Porque as coisas que o inimigo ele oferece é passageiro. Aleluia. Mas o que Deus ele oferece a cada dia a nós é eterno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ter milhões, ter carro, ter mansão, ter tudo aqui na terra. E quando morrer, que chegar dentro da presença de Deus, o que vai ter para oferecer a Deus não vai para nada. Vai estar com as mãos vazias. Aleluia. Por isso cada dia mais nós vamos ali pegando um arado. Em vez de quando a lei tem uma pedra, tem um topo no meio. Aleluia, uns obstáculos, aleluia. Mas vá prosseguindo em frente. Aleluia. Porque quando nós vai cada dia mais se esforçando, nós vai se aproximando da presença de Deus, se aproximando de Deus. Vai aumentando mais a intimidade, o inimigo vai se levantando. Mas Deus ele vai cada dia mais te dar poder, autoridade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu repreender e cair por terra na mesma hora endemoniado. Aleluia. Porque o inimigo ele teme. Aleluia. Na vida daquele que obedece a palavra, ele tem medo, ele teme. Ele não quer saber se é formato, se é ideologia, ele não quer saber. Se não tiver Deus, se não buscar a presença de Deus, ele parte para cima mesmo, ele envergonha, aleluia. Mas que vai cheio de Deus, cai por terra na mesma hora. Glória a Deus, aleluia. Onde o Senhor acampa ao redor daquele que o tem. Qual é aquele que o tem? Aquele que obedece a palavra, aquele que renuncia a cada dia, aquele que está ali na correria, no trabalho, mas está sempre correndo. Daquelas pessoas que ficam com fofoca, com o tempo, está sempre se afastando. Verdade. Se afasta dessas pessoas, Glória a Deus. pessoas uma vez que se diz cristão, vive com contenda, com fustigada, com calúnia, se afasta. Porque Deus ele não se agrada. Quem está no meio de contenda é Satanás, porque ele é o pai da mentira. Glória a Deus. Aleluia. Deus está no meio da verdade. Onde está a verdade, aleluia, diante da presença de Deus, a justiça, aí sim Deus está ali. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade que os irmãos venham guardar a palavra do Senhor a cada dia. Hoje foi meu currículo para mim, aleluia. Cheguei em casa já meio tarde, aleluia, mais de 7 horas, na correria, aleluia. Mas Deus ele sabe de todas as coisas. Glória a Jesus. Guardar a palavra do Senhor no seu coração a cada dia. E a cada dia colocando em prática diante da presença de Deus. Nesse momento,